Einstein dizia que existem duas formas de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. Como que você vem enxergando a sua vida? Você aprecia ou você reclama? Você olha o bom ou você só olha o que falta? Para falar sobre esse tema, sobre apreciação, sobre olhar, sobre caminhar e apreciar a paisagem, nós temos uma convidada muito especial, Floriana Bertini. Eu conheci a Flor num evento recente, numa palestra no Conexão. E sabe assim, alma gêmea, amor à primeira vista? Sabe aquela pessoa que você começa a conversar e aí é tanto assunto, é uma pessoa tão especial, tão luz. Eu preciso trazer para o programa, preciso compartilhar ela com vocês. Flor, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui com a gente. Ai, que querida, que apresentação mais gostosa. Muito obrigada. Digo assim, reconhecimento imediato de almas gêmeas. Mesma impressão. E, inclusive, a frase do Einstein que você citou no início e que você citou na palestra quando nos conhecemos, é a primeira frase do meu terceiro livro. Você acredita? Super Essa acredito. frase do Einstein. Não, interessante. Porque Pode falar. não, é muito isso. Tudo depende. A realidade existe, tá certo? Tem a realidade, tem os elementos da realidade. Mas existem, no mínimo, duas realidades dentro da realidade: a realidade em si, os fatos, e a realidade que a gente vivencia, a nossa realidade. Que eu digo que é igual cartão de crédito, intransferível, único, cada um tem a sua, não é? E o que faz a interface entre as duas realidades é justamente a maneira em que a gente escolhe, e eu digo escolhe conscientemente, é uma escolha consciente em algumas possibilidades, como escolhe enxergar É os isso. fatos. Tem os fatos e tem a maneira como a gente se predispõe a enxergar os fatos, E o que olha, é extremamente potente. sem dúvida, e olha que interessante. Quando eu apresentei a Flor, eu não citei, olha, vem o ponto interessante da nossa entrevista. Ela é médica cardiologista do Albert Einstein. Além disso, ela tem pós-graduação em coaching, dentro do universo da felicidade e do bem-estar. E ela é autora de livros sobre hábitos. Mas a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre flores. Vamos lá, vamos lá, vamos. E Já detalhe, vamos. às vezes as pessoas me perguntam se o meu nome tem a ver com o meu projeto. Eu digo, na verdade, assim, foi assim, Conta, dados conta do seu biográficos. projeto. Conta que eu tô louca para Meu compartilhar nome, o seu projeto. meu nome é Floriana, e aí eu briguei com o meu nome até por volta dos 40 anos, porque eu queria ter um nome mais comum, claro, né? Porque eu não conhecia outra Floriana, era a única no mundo até então. Depois eu conheci, mas até os 40 eu não tinha conhecido. E a minha mãe foi uma visão, uma mulher de visão, né, de longo alcance, porque eu falava, mãe, como a senhora teve coragem de colocar um nome tão comprido, tão sério, Floriana, num bebezinho, né? É nome de senhora. Agora eu tô chegando na idade, então agora faz sentido. Mas quando eu estava lá pelos meus 40 anos, aconteceu uma coisa interessante no meu trabalho. Eu faço consultório, mas eu também faço testes ergométricos, que é aquele exame da esteira, que você bota o povo para correr e fica olhando do lado, sabe? Aham. E aí, esses exames são agendados, tem um intervalo entre eles e tal. E aí, numa manhã, lá no hospital mesmo, num intervalo para um café, eu resolvi tomar um café na outra casa. São casas, né? Grupos de casas. E enquanto eu estava indo para lá, eu esbarrei, botei o olho num canteiro de flores, que não tinha flores. Era um canteiro verde, na verdade, de folhas, e tinha apenas uma flor, pequenininha, roxa. Eu não sei o nome dela até hoje. Que essa, aliás, foi outra lição que o projeto me trouxe, de que a gente não tem a obrigação de conhecer científica e profundamente as coisas para apreciá-las, né? Sim. Isso pode ser algo que inibe. A gente não deve ser necessariamente profundo conhecedor das coisas para se encantar com elas. Muito bem. Então eu lá passeando assim, né? Rapidinho, no intervalo para um café, com um colega médico. Imaginem a cena, os dois de avental, aquela, né, aquela seriedade. Aí eu bati o olho, vi a flor roxa no chão. Aí virei para ele, falei assim: olha, que linda! Uma flor no chão. Aí ele olhou, falou assim:
uma flor. Tipo, ok, né? Aí eu fui além. Eu falei, você acredita que me deu uma vontade de tirar uma foto dela agora? No meio do trabalho, tipo 10 horas da manhã. Aí ele virou pra mim e falou assim, na lata, você não tá com medo de perder o emprego? E eu, naquele momento, eu não estava pensando no meu emprego, não estava pensando em perder o emprego, eu só estava num momento de pura conexão com um fragmento de natureza que tinha despencado no meu caminho sem nem sequer eu programar, o que é altamente dopaminérgico, né? Porque Ah, é aquela história de erro de previsão. Quando eu saí para tomar café, eu não estava imaginando, eu vou lá encontrar uma flor. Só que eu encontrei a flor e ela despertou, ela ativou os meus circuitos dopaminérgicos e eu achei, poxa vida, que linda essa flor. Só que quando ele me perguntou se eu não tinha medo de perder o emprego, porque eu tinha, entre aspas, me distraído com a flor, passou a minha vida inteira pela frente, sabe quando passa o filme na cabeça? Aí eu falei, peraí. Por que que eu vou perder o emprego? E ele, muito preocupado comigo, porque é meu amigo, um querido, me quer bem, e é correspondido, virou para mim e falou assim: não é isso que se espera de você. O que que as pessoas vão pensar se alguém te vê tirando foto de flor de avental no hospital top da América Latina? Que vão pensar de você? Não é para isso que você está aqui, não é isso que se espera de você. E eu concordei. Ele estava correto. Mas ao mesmo tempo, naquele filme que passou pela cabeça, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesma: poxa, faz quase 30 anos eu fiz faculdade de medicina. E eu lembro até hoje que quando eu coloquei o xizinho lá no vestibular, por que que eu queria fazer medicina? Gente, eu queria fazer medicina para cuidar das pessoas e ajudar as pessoas a viverem melhor, a se sentirem bem com elas mesmas, com os outros, no ambiente em que estivessem, a terem qualidade de vida, a terem conforto, a terem alegria, a terem bem-estar. E aí, a única coisa que não se encaixava na história era que eu também sou pessoa. ah, Aquela flor, naquele momento, vinha me lembrar disso, vinha me aham. lembrar de que eu também mereço um momento de apreciação, um momento de encantamento, uma pausa de microsegundos para relaxar e seguir. Veja, existe uma diferença entre eu ver a flor, largar o emprego, ir para um orquidário e passar a manhã deslumbrada com as flores. Não foi isso. Dentro da minha realidade, do jeito que ela era, eu me, aspas, permiti uma transgressão, que era de fazer algo que não fosse absolutamente esperado de mim. E correndo o grande risco de cair na opinião pública de uma forma negativa, por pura falta de compreensão. E tudo aquilo foi assim, coisa de segundos. Eu olhei bem para ele, eu falei: vai indo que eu já vou, vai indo tomar café, que eu já vou, eu já te encontro lá. E ele foi. E eu fiquei. E aí, sabe a trilha da Missão Impossível? Aquela música Aham. assim, né? Então, agachei em questão de segundos, tirei a foto do celular, que nem iPhone era, sem olhar a foto. Eu só fui olhar a foto de noite em casa, porque onde já se viu, não era o que se esperava de mim. E não atrasei o exame seguinte, todo mundo entrou, a rotina correu, passou. Só que aí eu cheguei em casa à noite e vi a foto. E gostei. E falei, olha, né que ficou legal? Ficou muito legal. E até então não tinha projeto nenhum. Era uma transgressãozinha básica, deu uma apimentada no dia, foi uma coisa que, depende, como diz o Einstein, dependendo do olhar, dependendo do leitor, uma bobagem ou uma surpresa, um presente, um milagre, uma coisa muito legal. Passou. No dia seguinte, estou eu sozinha, estaciono o carro no mesmo hospital. E aí, quando eu abro a porta, tinha uma orquídea branca desse tamanho assim. Não, não vamos exagerar, grande. E era um pouquinho antes das 7 da manhã, que é a hora que eu entro, e aí o sol estava passando por trás dela. Sabe quando os raios do sol atravessam as pétalas das flores? E ela era branca e ela parecia feita de açúcar, porque brilhava no sol. E aí eu achei ela tão linda. E eu estava sozinha, né? Eu não tinha ninguém para me censurar do lado. Eu falei, mas eu vou tirar foto dessa também. Por que não? Né? E tirei. E aí é que surgiu a ideia. Eu falei, gente, será que aqui, morando em São Paulo, nessa metrópole, selva de pedra, chame como quiser, trânsito, poluição, violência, compromisso, será que se eu me propuser a procurá-las, eu encontro uma flor por dia, todos os dias durante um ano?
sem desviar do caminho, porque essa era a condição. 3 filhos, 3 empregos, muitos boletos múltiplos de três. Não dava para simplesmente pirocar, certo? E uma coisa que eu aprendi sobre felicidade, eu não sei se você concorda, é de que quanto mais a gente compartilha, mais ela se multiplica. Verdade. Então não bastava eu me presentear com uma flor encontrada no caminho. Eu precisava espalhar para o mundo. E foi então que eu iniciei o projeto no Instagram. Hashtag As Flores no Caminho. Porque essas eram as condições. As flores, elas não podiam estar longe de onde eu estivesse. E quando o projeto começou, eu não sabia se eu encontraria uma flor por dia, todos os dias. Porque se a gente não procura, não acha, e não faz questão de saber que está lá. Só que veja só, isso deu início a uma busca, a uma pesquisa sobre o que a gente traz para a nossa consciência e o que não. E assim como as flores, e detalhe, spoiler, ao longo de um ano eu postei 360 flores nessas condições, fotos de flores, né? Então, assim, tinha na sarjeta, na escola das crianças, na fila do supermercado. Mãe, você não vai comprar essas flores, não pode tirar foto. Posso? Eu não preciso ser proprietária daquilo que eu admiro. Eu posso, porque o encantamento é gratuito. E as crianças, elas vêm equipadas de fábrica com Verdade. isso. Você já viu criança quando vê alguma coisa que encanta? O- É a sonoplastia daquilo que eu chamo de olhar apreciativo. Então, assim, tem uma flor na fila do supermercado. Eu tô na fila do supermercado, tenho 1 milhão de coisas para fazer depois, mas a flor tá lá e eu também tô lá, e estamos compartilhando esse espaço-tempo por pouco tempo. Nossa. Tanto E esse projeto seu é tão lindo, eu fiquei tão encantada porque eu tive a chance de ver as flores expostas, e essa perspectiva do olhar apreciativo, ela é tão importante porque às vezes a gente acha que felicidade, a felicidade não está exatamente no que te acontece, mas a forma como você enxerga. Eu já vi pessoas relatando para mim que estavam nas Maldivas infelizes, e sim, pessoas que estavam, como você falou, na fila do supermercado apreciando, parando, apreciando, e eu tenho certeza que aquilo contribuiu. Flor, eu queria ficar para sempre conversando com você. Mas, como eu te falei, o nosso programa é assim, ó, começamos a falar, terminou. Para quem quiser tira saber gosto. mais sobre o seu projeto, sobre você, porque a Flor é muito mais que isso. Assim, tem várias outras coisas. Eu acho que eu vou chamar ela para uns 10 programas diferentes, porque a gente tem vários outros assuntos do que a gente falou. Ela, vou só dar um spoiler, porque eu vou chamar ela para o próximo. Ela tem um boneco. Nós vamos falar de formação de hábito. Ela tem um boneco da felicidade. Depois eu conto essa. Flor, quem quiser te conhecer mais o seu trabalho, onde te encontra? Eu acho que pode ser pelo Instagram mesmo, é o meu nome, Floriana Bertini. Maravilhoso. E Amada, aí manda um direct, eu respondo, a gente se encontra, marca um café, combina um bate-papo. com E flor. as flores, sim, o projeto das flores rendeu 8 exposições fotográficas. A última delas foi em Belo Horizonte, onde nos conhecemos. É isso aí. Maravilhoso. Amada, ó. Tenho que avisar só Ah, uma coisinha, tem que ter cuidado, porque isso pega, tá? Então, depois que as pessoas começam a enxergar as flores, como se diz, né? Depois que a gente vê, a gente não desvê. Então, não. cuidado que isso pega. Se pegarem tirando foto de flor e falando, "Ah, que lindo", aproveitem que faz bem pro coração. É uma mini prática de atenção plena. Verdade, ó. Dica de cardiologista, tá? Valiosíssimo. Sim, ó, o coração agradece. Amada, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar com a gente aqui no programa um conhecimento, uma história tão linda, tão inspiradora. Um grande beijo para você e um grande beijo para todos que acompanham aqui no Caminhos da Felicidade.